Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20. Abram mesmo, por favor. A Bíblia, a palavra de Deus por si só já fala, não é? E acho que hoje eu vou ter a tarefa facilitada, porque essa palavra é tão profunda, tão forte. Eu só quero lê-la praticamente. No versículo 1, 2 Crônicas 21, diz assim: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Como diz ali a tradução de peleja? Para fazerem guerra. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em toda a terra. Então nós vemos que se levantou uma grande batalha contra Josafá. E alguém disse: vem muita gente aí. São muitos. Então Josafá temeu e buscou o Senhor e apregoou um jejum. Um pouco mais em frente, no capítulo 14, diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaiá, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E nós sabemos que essa foi uma passagem específica para Josafá, não é? Deus falou de maneira específica com ele. Mas nós temos base bíblica para entender e para crer que as nossas batalhas também não são nossas, mas são de Deus. Então, se tem algo que, quando eu preparava a mensagem, se tem algo que eu quero dizer nesta manhã, se eu tivesse que resumir, é exatamente isso, que eu sinto que o Senhor está a dizer para muitas pessoas de nós, para nós como igreja, mas de uma maneira individual também: esta batalha não é tua. Esta batalha não é tua, é do Senhor. E quando nós entendemos isso, quando o povo ali entendeu isso, eles fizeram algo. Eles começaram a batalhar também, então. Sabe, irmãos? Então, nesta manhã, eu quero perguntar: como que temos lutado a nossa guerra? Como que tens lutado a guerra? Se nós formos continuar a ler ainda no capítulo 20, depois dessa palavra, depois ela não só foi esse versículo, ela continuou. E no versículo 19, depois deles terem ouvido essa promessa, que aquela guerra não era deles, que aquela batalha não era deles, mas era de Deus. Depois de tu ouvires que essa batalha que estás a passar não é tua apenas, mas de Deus. O Senhor luta contigo, o Senhor peleja contigo, o Senhor dos exércitos vai junto. No versículo 19: E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos
coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz. O que diz aí na vossa Bíblia? Com voz muito alta. Então a primeira maneira deles começarem a lutar essa batalha, a primeira maneira de tu começares a lutar essa batalha é crer. Eles creram de todo o coração. Eles acreditaram que o Senhor ia com eles, realmente. Então a resposta deles foi um louvor com voz muito alta. Não foi de uma maneira qualquer. Não foi amém, tá bom Deus, ok. Não, foi um júbilo, foi uma alegria, foi um rasgar, porque eles creram que aquela batalha, que o Senhor iria com eles. Então o primeiro lugar dessa batalha, queridos, não é no campo de batalha. O primeiro lugar que nós travamos batalha nas nossas guerras é no nosso coração. O primeiro passo que nós temos que dar nessa batalha é que o nosso coração creia que Ele vem conosco, é que o nosso coração creia nas promessas de Deus, é que o nosso coração creia que tudo aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Então o primeiro passo é crermos. A primeira batalha é conosco mesmos. Se hoje a tua fé está, por causa de algumas batalhas, a tua fé está mais fria, não é sem fé. Se tens batalhado em outros lugares, mas no teu coração tens perdido essa batalha, hoje é o dia de ganhares essa batalha no seu coração. Hoje é dia de interiormente gritares e creres com todo o teu coração. No versículo 20 diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos vossos profetas. E pela manhã cedo se levantaram e saíram. Então, depois de nós crermos com todo o nosso coração, nós temos que continuar a batalhar. Nós, quando ouvimos uma promessa e quando lembramos daquilo que Deus vai fazer, não podemos ficar apenas parados. Temos que continuar aí. Eles ouviram aquela palavra, mas se alegraram imenso, mas acordaram logo cedo para batalhar, para ir. Em Provérbios 21, 31, diz um dos meus versículos preferidos: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E eu sinto que tem alguns de nós que tem esfriado na preparação da batalha, por as situações da vida, por várias coisas. Não sei como está o teu coração, mas depois de crer, é importante nós nos prepararmos, nós fazermos aquilo que temos que fazer, nós darmos os passos que são necessários. Então, se tens esperado que a vitória vem do Senhor, mas não tem preparado o cavalo, nesta manhã o Senhor quer renovar a tua preparação, renovar os passos que tens que dar, renovar o levantar e o ir para a batalha. Então, em primeiro lugar, eles creram de todo o coração. Em segundo lugar, eles foram.
Em terceiro lugar, versículo 20. E pela manhã cedo... Oi? Não é esse. Desculpa. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores ao Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Assim, que eles entenderam que aquela batalha não era deles, era de Deus, eles creram de todo o coração, eles foram, mas eles tomaram posse da vitória. Eles começaram a louvar antes do tempo. Eles começaram a contemplar a glória de Deus por aquilo que eles ainda não tinham visto. Eu tinha lido algumas partes dessa história, desse texto, e eu pensava que Deus tinha pedido para eles, tal como fez com Jericó, Deus tinha pedido para eles irem a cantar, irem a louvar, mas não foi isso que aconteceu. Deus apenas falou para eles: a batalha não é vossa, é minha, vão. Então eles começaram. Diz que Josafá se aconselhou com o povo e depois disso ordenou cantores e levitas para celebrar, para louvar a majestade e o amor e a bondade de Deus. O louvor liberta. O louvor abre portas. A adoração muda o nosso ambiente. E agora com as máscaras é até mais fácil nas nossas guerras, no trabalho ou na rua, nós começarmos a orar em línguas, nós começarmos a cantar na nossa caminhada diária com máscara. Minha esposa sempre diz: cuidado, eu te vi andar, mas estavas a falar sozinho. Agora temos a máscara até. Como vamos lutar essa guerra? Louvando pela vitória que Ele tem para nós, celebrando antes do tempo. Sabe, irmãos, lá em Mateus 5, Jesus diz assim, eu não vou ler, mas basicamente diz assim: se nós fizermos bem apenas aqueles que fazem bem a nós, o que nós estamos a fazer de diferente? Se nós, o que mais diz? E se nós amarmos aqueles que nos amam, qual é a diferença de nós para os outros? Eu quero fazer uma pergunta hoje. Se nós louvarmos a Deus apenas depois da vitória, qual é a diferença de nós para os outros? Se nós nos alegrarmos depois que tudo aconteceu, é bom, eles fizeram isso também, eles voltaram com júbilo, e a cantar e a dançar. Deus nos chama para sermos extraordinários, fazermos além do normal. Então, a partir de hoje, é assim que nós lutamos as nossas guerras, crendo de todo o coração, sabendo que
Bíblia fala que a palavra que sai da boca dele não volta vazia. Uou! Amém? Amém? A palavra que sai da boca dele não volta vazia. E muitas vezes nós devíamos celebrar e ir para a guerra cantar, porque sabemos que a batalha é dele, e sabemos que ele não nos desampara, e devíamos ir fazer muito barulho, e o nosso semblante devíamos refletir isso. Eles foram assim, e como se diz na gíria do futebol, eles já começaram a ganhar de 1-0. Eles não chegaram lá derrotados, não chegaram lá cabisbaixos. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles tinham uma promessa, que aquela batalha era do Senhor. Queridos, a tua batalha, a vossa batalha, a tua batalha é do Senhor. Creia de todo o coração. Prepara-se para essa batalha. Faz o que tem que fazer. E vai louvando antes do tempo. Ei, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a agradecer. Obrigado, Deus, por aquilo que vais fazer. Obrigado, Deus, pelas portas que estás a abrir. Obrigado pela graça com o meu patrão. Obrigado pela graça com esse cliente. Obrigado, vamos ser extraordinários. Vamos agradecer antes. Vamos dar passos antes. Tome posse dessa vitória, meu irmão. Mais importante do que a vitória. Mais importante do que a vitória. Porque aquilo que é vitória para nós pode ser derrota para ele. E aquilo que é derrota para nós pode ser vitória para ele. Eu não tinha isso preparado, mas eu quero partilhar. Que eu sinto que Deus está falando com muitos. Que muitas vezes as tuas derrotas são vitórias. Ele tem cuidado. Ele tem permitido. Sabe? Eu estou lendo um livro em que o autor dizia assim: até quando que nós devemos usar de misericórdia para com outros? Qual é o limite da misericórdia? Então o autor disse assim: a misericórdia de Deus é o limite, porque quando continuarmos a ajudar, já não é misericórdia. Usa da misericórdia e para de ajudar. O que eu quero dizer com isso? Que o limite das vitórias de Deus na nossa vida é a tua misericórdia. Há vitórias que nós não tivemos pela misericórdia dele. Então não pense, não deixe de lutar por algumas derrotas que parecem derrotas. Não deixe de lutar. Não deixe de crer que a batalha é dele. Não deixe de crer que a batalha é dele por causa de algumas derrotas aparentes. Ele vê de outra maneira. Ele vê de outra maneira. Existe uma escada que muitas vezes nós não conseguimos ver o fundo, o fim. Mas à medida que nós vamos louvando, vai aparecendo outro degrau. Alguém teve essa visão uma vez? À medida que eu louvo, aparece outro degrau. E eu não estou a ver nada, e eu louvo, e aparece outro degrau. E eu não estou a ver nada, e eu louvo, aparece, as portas se abrem. A fé é a convicção das coisas que não se veem. Então, é assim que nós vamos lutar essa guerra. Orando, louvando, agradecendo, descansando, libertando bênção, amando, fazendo mais do que é o normal. E Deus vai fazer conosco da mesma maneira que fez com eles. Conforme nós louvamos, conforme nós agradecemos, conforme nós abençoamos, os nossos inimigos serão desbaratados. Gosto dessa palavra, desbaratados. É mais do que
vencidos, né? Desbaratados. Para terminar, no versículo 35, diz assim: porém, depois dessa vitória, eles tiveram uma grande vitória. Eu sou repetitivo, mas é para vocês ficarem com isso. Eles creram, eles foram, eles louvaram e tiveram uma grande vitória. Voltaram a louvar e tiveram uma grande vitória. Porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Azaquias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por que te aliaste com Acasias? O Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Depois de uma grande batalha, depois de algo que realmente ele temia, depois de ser muito prudente, ser muito fiel, ser muito cuidadoso com as grandes batalhas, depois disto, ele resolveu fazer negócios, sem perguntar para Deus se devia ou não. Eram decisões mais fáceis, mais práticas, mais pequenas. Então, quando ele soube que vinha muita gente atrás dele, ele orou e jejuou e fez isso que nós acabamos de falar. Mas quando tinha que tomar uma decisão a quem se aliar e decidir ir para certo lugar, ele não teve a mesma atitude. Ele apenas fez. E o Senhor despedaçou as obras dele. E os navios se quebraram. Isso nos ensina que nós devemos ser fiéis também nas pequenas batalhas. Isso nos ensina que nós devemos valorizar as pequenas coisas e ter a mesma atitude, o mesmo zelo. Buscar o Senhor da mesma maneira. Com muitas pessoas acontece isso. Conseguimos vitória, mais difíceis, e erramos no dia das coisas pequenas. Zacarias 4:10 diz que nós não devemos esquecer o dia das coisas pequenas. Então, não despreza, queridos, as pequenas batalhas. Tenha o mesmo procedimento. Busque o Senhor da mesma maneira. As pequenas coisas, as coisas onde não temos público, onde ninguém está a ver, onde ninguém sabe, essas batalhas aí são as mesmas batalhas. Não desprezam essas pequenas batalhas vão nos ajudar a continuar e continuar e continuar. A palavra fala que tudo que fazemos devemos fazer como para Deus. Então não despreza as pequenas coisas, não despreza buscar a santidade, não despreza ler a palavra, não despreza abrir a boca quando sabes que Deus está pedindo para abrir e falar de Jesus. Não despreza o cuidado com o teu filho, não despreza o cuidado com a tua esposa, não despreza o cuidado com o teu marido, não despreza a tua casa, não despreza os teus pensamentos, não despreza as pequenas batalhas. Amém?